Gripe, Covid e dengue têm sintomas muito parecidos, por isso é importante saber diferenciar. Então, fique de olho na reportagem. Depois de 10 dias com dengue, Maria finalmente está se sentindo melhor. Só mesmo de me derrubar. E de repente eu me larguei, você está entendendo? Me larguei. A minha filha teve que ir lá para cá para fazer tudo. Fiz nada, não aguentava. Nos hospitais e postos de saúde, muitas pessoas chegam com dúvida. Tô com dengue, tô com gripe, tô com Covid. É que alguns sintomas são parecidos mesmo. É importante saber as principais diferenças e, principalmente, quando é preciso procurar um médico. Nas 3 doenças, o paciente pode sentir febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço e mal-estar. Mas na dengue é comum também dor nas articulações, manchas na pele, diarreia e dor nos olhos. A orientação do Ministério da Saúde é buscar atendimento médico quando tiver febre repentina acima de 39 graus e pelo menos mais 2 sintomas da doença. Não há necessidade de ir imediatamente ao pronto-socorro, né? O pronto-socorro é um lugar bastante insalubre. Tem muito mais gente doente com outras doenças infecciosas. A partir do 3º dia de sintomas, dá para fazer o teste para confirmar se a pessoa está com dengue. Neuza foi ao posto hoje para tentar fazer o exame. É muita tosse, eu nunca sinto essa tosse esquisita. Minha vizinhança está tudo com dengue e está o mesmo problema que eu. Nos casos moderados e graves, médicos também pedem um exame de sangue para medir o nível das plaquetas, que podem ser reduzidas pela dengue. Isso aumenta o risco de sangramentos e de uma piora da doença. O tratamento é feito com muita hidratação, como água, soro caseiro e água de coco. Uma pessoa de 75 quilos, por exemplo, precisa de 6 litros por dia. E remédios para dor, como dipirona e paracetamol. Não pode tomar aspirina nem outros medicamentos com AAS, o ácido acetil salicílico. E nada de anti-inflamatórios sem orientação médica. O melhor jeito de combater é a prevenção. Passar repelente, não deixar água parada e, se estiver no público-alvo, tomar vacina. Roberto levou a enteada hoje. Aproveitei o feriado hoje para a gente colocar as vacinas dos meninos em dia, que é muito importante, né? Pois é, tem mais uma doença com sintomas parecidos, a febre oropouche. O vírus está circulando pelo estado, foi detectado em exames do Laboratório Central e também é transmitido por um mosquito, mas não é o mesmo da dengue. Quem conta mais sobre sintomas, tratamento e prevenção da febre oropouche é o subsecretário de Estado em Vigilância de Saúde, Orley Cardoso. Muito bem-vindo, subsecretário. Obrigada pela presença. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Cacá. Vamos lá, começar pelo início da nossa conversa ali, da nossa apresentação. A gente falou que não é o mesmo mosquito, não é o Aedes aegypti. Então, qual é o mosquito? Para que as pessoas tenham uma informação um pouco mais aproximada, para que elas tomem cuidado com relação ao inseto. Então, aqui no Espírito Santo, ele é conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Então, aquele pequenininho. Ele é muito pequeno, ele é cerca de 1 a 3 milímetros. Então, praticamente, você tem dificuldade até de vê-lo, né? Então, ele é 20 vezes menor do que o Aedes aegypti, que é mais comum. Agora, a picada é doidinha. A picada desse maruim, ela tem a sensação de queimadura, né? Como se fosse uma queimadura, e ela provoca algumas alergias, né? Então, dependendo da pessoa, e acaba sendo também uma porta de entrada, porque você acaba coçando, a mão está suja, e acaba entrando bactéria, né, infeccionando aquele local. Sabe como que chama? Porvinha. Porvinha. Esse não mesmo. É? Mosquito É porva. melhor a gente falar do jeito que as pessoas falam, para as pessoas saberem qual é o mosquito. Mosquito porva. É isso aí. Então, assim, em algumas regiões ele é conhecido por outros nomes, né? Mas a maioria do país é maruim ou pólvora, né? Então são um mosquito diferente. E ele é diferente do Aedes, né? De outros que a gente conhece aí, porque ele não precisa exatamente da água. Ele tem ciclo semelhante, que é ovo, larva, pupa e mosquito adulto, só que ele desenvolve em matéria orgânica, ou seja, resto de bananeira, folhas podres na área de mangue. Então ele se desenvolve em locais bem diferentes. Então ele não precisa da água para fazer o seu ciclo de vida, né? Então é bem diferente e mais difícil o controle. Agora não é uma doença nova, né? Por que agora que está se preocupando com ela e tem casos confirmados aqui no estado? Então, essa doença, na verdade, ela surge na América Central e aí em 1955, né? Tem muito tempo. E em 1960 ela chega no Brasil, principalmente no estado do Pará. E ali em algumas
alguns municípios, ficou por um bom tempo e depois se centralizou no estado do Amazonas, né? Se nós pegarmos a realidade de hoje, nós temos lá 50% de casos de oroposto e 50% dos casos de dengue. No Espírito Santo, o vetor ele é conhecido, né, por muito tempo, porém ele nunca foi isolado o vírus aqui. Então, provavelmente, essa questão do desmatamento, a locomoção das pessoas vai facilitando também. Alguém veio doente e o mosquito se infectou e está iniciando esse ciclo aqui no Espírito Santo. Na região sudeste, né, o Espírito Santo é o que tem o número de casos confirmados autóctonos. O que é isso? É casos de pessoas que não saíram do estado e contraíram a doença já dentro do próprio local. Quantos casos nós temos já? Nós estamos com 33 casos já confirmados no estado. Nós avaliamos cerca de 4.300 amostras. E aí nós já identificamos esses 33 casos positivos. Eu queria só alertar o seguinte, a gente está mostrando algumas imagens aí, mas essas não são especificamente imagens do mosquito que transmite essa febre. São imagens variadas, inclusive do Aedes aegypti. Então, esse mosquito ele é bem menor do que esses que vocês estão vendo aí na sua tela. Agora, eu queria perguntar o seguinte, o que a doença provoca? Quais são os sintomas? E ela tem algum tipo de risco, não? Então, a febre do oroposto, né, que é causada pelo vírus transmitido pelo mosquito, ela tem, na sua essência, os sinais e sintomas muito parecidos com a dengue. Ela vem acompanhada, principalmente, aí, de dores fortes, né, dores de cabeça, que os pacientes que adquiriram a doença têm relatado febre repentina de 39 graus, porém, uma dor de cabeça com maior frequência, ou seja, 2 a 3 dias, que não é comum na dengue. Nos outros demais sintomas, é a mialgia, que é dor nos músculos, nas articulações, que é a artralgia. Isso se parece muito com dengue. Então, normalmente, né, o Espírito Santo, é bom a gente ressaltar isso, que por que nós e como identificamos isso? Porque as amostras que vêm para o LACEN, nós conseguimos usar um protocolo que chama ZDC. Examina zika, dengue e chikungunya, e a partir daí deu negativo, nós examinamos também oroposto, febre do Nilo, febre amarela, e numa dessas nós detectamos esse novo vírus. Então a gente já tem essa estrutura. Eu estava avaliando de outros estados, Santa Catarina, por exemplo, eles mandam a amostra para o laboratório de referência. Então a gente está tendo essa oportunidade de identificar rápido aqui, né? Isso é importante. E nós já temos aí 8 municípios que têm a presença de casos confirmados. Qual orientação a pessoa deve procurar? O posto de saúde mais próximo, uma UPA? Qual a orientação para as pessoas que têm sintomas, né? E tem que fazer esse teste. É importante que as pessoas que têm sintomas parecidos com dengue, isso já é comum na nossa sociedade, teve febre, dor no corpo, né, dor nas articulações, deve estar procurando aí a unidade básica de saúde. É importante que procure a unidade, talvez isso é de segunda a sexta, dentro do seu território, para evitar de estar indo no PA, que tem muitas outras doenças, né, outros casos, mas se for no final de semana, for uma questão que já está agravada, deve procurar. Por quê? A orientação que a CESA fez, através de uma nota técnica, de um documento, é que os profissionais de saúde façam a coleta desse material e enviem para o LACEN. Muitos municípios trabalham com o chamado teste NS1, que é um teste rápido. Quem faz esse teste não vai conseguir identificar se tem zika, se tem dengue ou se é oroposto. Então, só com essa amostra vindo para o LACEN é que nós vamos identificar se ele tem oroposto ou se ele tem outro vírus. Olha, a gente já ouviu casos de pessoas que, infelizmente, vieram a falecer por conta de complicações relacionadas à dengue e à chikungunya. No caso da febre oroposto, isso pode acontecer, é raro ou não vai acontecer? Não dá para dizer, Cacá, que se não vai acontecer, porque como é uma doença que ela surgiu aí nos anos 60, que foi identificado no país, e esse vírus nunca tinha sido isolado aqui, a gente ainda não sabe o tipo de patogenia, né? Como é que está essa cepa, se houve alguma alteração, se ela está mais letal ou não. Na história geral do oroposto, a gente não tem registro de letalidade, de óbito. Certo. Não tem escrito assim, morreu por oroposto. Mas hoje a gente já sabe que, infelizmente, como é uma arbovirose também, ela pode ter aí uma co-infecção que pode dificultar. O que é co-infecção? O paciente pode ter dengue, pode ter zika e ter também oroposto. É uma realidade do Espírito Santo hoje já ter paciente que tem dengue 1 e dengue 2 e chikungunya. Infelizmente, aqueles pacientes que são predestinados ali, né? E foram
infectado por três vírus, e isso com certeza dificulta muito. Principalmente se for um paciente que tem alguma comorbidade, que já tem alguma doença de base, e conviver com mais esses outros vírus certamente vai prejudicar o sistema imunológico dessa pessoa. Tá certo, Orley. Obrigada, viu, pelas informações. À disposição, gente.